A gente sempre acha que vai ter tempo para dizer aquela frase que queria. Pode ser amanhã ou depois da manhã, e aí alguma coisa acontece e você fica com aquele e se na garganta. A frase é do livro Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Eu sou Deise Socari, jornalista, cientista política, e hoje o tema é literatura, então vem comigo. Antes de continuar aqui, vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem, deixar os comentários, né, que isso é super importante. Eu vou tentar agora toda sexta-feira trazer alguma análise de literatura, né? Como vocês sabem, eu sou jornalista também, né? Sou cientista política, mas sou jornalista. Eu sou apaixonada por literatura. Quando eu era pequena, a mãe ia trabalhar no período da tarde, 1h30, e ela me deixava na biblioteca da cidade. E ela me pegava quando ela saía, às 6 horas da tarde. Então eu passava a tarde inteira lendo. Eu gostei muito disso, né? Até hoje eu não consigo dormir sem pegar um livro, né? Na verdade eu leio no Kindle, eu não uso mais livros, né? Então esses que vocês estão vendo aqui são os mais antigos, alguns são porque eu assino a Tag, que eu adoro, né? E aí a Tag só disponibiliza o livro físico, mas eu ainda prefiro o Kindle. E hoje eu vou falar do livro Um Homem Chamado Ove. Antes de começar esse vídeo, esse livro ele tem certos gatilhos para... Então, se tu não te sente confortável com esse tema, né, se ele é muito sensível para ti, eu sugiro que não leia. Não é de uma forma muito ostensiva, mas o assunto ele permeia o livro inteiro, tá bom? Mas vamos lá, o Frederick Backman para mim foi uma das grandes surpresas, né? Só para relembrar aqui, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Esse período todo ele consistiu em 10 anos de estudo. Então, nesse período de 10 anos, eu fiquei só lendo livro técnico, né? Então, eu lia livro de comunicação, de política, né? Relia os livros para poder entender. Então, foi um período que eu não participei muito da literatura, né? Depois que eu terminei o pós-doutorado, a primeira coisa que eu falei foi: agora eu vou começar só a ler livro que tá no hype, né? Eu aprendi isso também vendo o TikTok, que a gente fala agora não é mais tá na moda, tá no hype. E eu comecei a pesquisar os livros que estavam fazendo sucesso. E para mim, uma das gratas surpresas foi o Frederick Backman. Ele escreveu também Gente Ansiosa, que eu vou falar aqui, mas um dos livros mais legais que eu li na vida foi Um Homem Chamado Ove. Eu li o livro, que eu vi que tinha o filme com Tom Hanks, que é O Pior Vizinho do Mundo. Eu não vi, porque eu não quero estragar a beleza que foi o livro, mas o autor mesmo, o Frederick Backman, ele tem um quê de sarcasmo que poucas vezes eu vi na literatura. Ele sabe ser sarcástico de um jeito cru. Logo depois ele vem com uma piada e aquele sarcasmo encaixa na história até em momentos tristes. A história do Ove é que ele perdeu a esposa dele, a Sônia, há 6 meses, e ele fica completamente desorientado, né? Porque a Sônia, ele fala até no livro que era a cor da vida dele, né? As pessoas falavam que o Ove era em preto e branco e a Sônia era a cor na vida dele, né? Então, desde que ele perde ela, ele fica completamente desorientado. E ele sempre foi um cara mais fechado, ranzinza, resmunguinha. E a Sônia era o que dava um pouco de vida para ele, que fazia ele socializar, fazia ele ser mais aberto às pessoas. Quando ela morre, ele se isola e ele tá determinado a encontrar ela, né? Ou seja, cometer, né? E só que aí ele começa com as tentativas de acabar, né? Ele não consegue, porque tem uma vizinha dele, eu acho que ela é indiana, Parvanek, que ela tá grávida, ela tem outros 2 filhos e ela se muda para casa da frente com o marido, com os filhos. E aí ela começa a infernizar a vida dele, porque ela é uma jovem, o Ove tem 59 anos, ela é uma jovem de 30 anos. E ela começa a pedir ajuda pro Ove para aprender a dirigir. O marido cai da escada, quebra a perna, tem que ir pro hospital. E aí o Ove vai no hospital e como ele é ranzinza, ele arranja confusão com todo mundo. E a Parvanek acaba trazendo um pouco de vida para ele, né? E ela inferniza, os filhos dela infernizam o Ove. E aí toda vez que o Ove planeja, dá tudo errado, porque a Parvanek aparece, porque algum vizinho aparece,
E aí como ele começa a conviver mais com as pessoas, ele começa a saber coisas da mulher que ele não sabia. Então o carinho que as pessoas tinham por ela, como ela ajudou aquela comunidade. O Ove é um cara extremamente detalhista. Então assim, se tu estacionar 2 centímetros do teu carro fora do lugar permitido, o Ove vai lá, ele dá uma multa. Isso é uma das coisas também que permeiam toda a história, né? O Ove perde a mulher e 2 ou 3 dias depois, o departamento no qual ele trabalhava aposenta ele. Então ele se sente completamente perdido, porque ele perdeu a mulher, ele perdeu o trabalho dele, e aí vem aquela sensação de para que eu ainda estou aqui? E isso é um assunto que permeia o livro inteiro, né? O Ove não se encaixa mais na sociedade, porque ele perdeu todas as referências dele, o trabalho e a esposa. E aí no livro, eu acho que uma das características do Frederick Backman é justamente isso. Aparece em Gente Ansiosa, essa crueza na sátira, no sarcasmo. Ele tem um jeito de escrever que eu não sei identificar. Eu vi até algumas outras resenhas, depois que eu li o Ove, eu vi resenhas falando justamente a mesma coisa. Ele tem um quê na literatura dele de sarcasmo que é diferente dos outros escritores. É um livro que, assim, num momento, numa mesma página, tu tá chorando por causa do drama que envolve a vida do Ove, do sentimento que ele tem em relação à mulher, do que aconteceu na vida dele. Aí tu entende por que ele é tão fechado desse jeito. E no parágrafo seguinte, o Frederick Backman te coloca para gargalhar. Literalmente assim. Porque ele consegue mesclar o drama com o sarcasmo de um jeito que poucas vezes eu vi. E aí o livro decorre todo em cima desses sentimentos do Ove, né? Ele quer... E as pessoas não deixam, os vizinhos não deixam, e aí ele acaba até reatando relações antigas, né? Por ele ser muito ranzinza, muito mal-humorado, ele rompeu algumas relações na vizinhança dele. E aí, depois que ele perde a Sônia, ele começa a pensar: a Sônia gostaria que eu fizesse isso, a Sônia era cor, a Sônia era sociável, então eu tenho que ser um pouquinho assim também. E aí ele começa a resgatar antigas relações que ele perdeu. E essa indiana, a Parvanek, ela permeia toda a história de um jeito tão doce, tão delicado em relação a ele. Então fica aquele misto assim: o Ove é ranzinza, a Parvanek é completamente destrambelhada e ela inferniza a vida dele, mas de um jeito positivo. Então ela vai quebrando essa ranzinzice do Ove e vai transformando ele. Mas o sentimento que ele tem em relação à Sônia ainda é muito forte. No meio da história aparece um gato que faz toda a diferença na história. O gato é maravilhoso, o gato é o companheiro do Ove, o Ove conversa com o gato. Sabe, a gente quando eu tenho a Chernobyl, que é minha cachorrinha, eu converso com ela e às vezes eu até atribuo pensamentos a ela, né? O que tá me olhando, cachorra? Tá pensando que é isso? Você tá querendo me falar isso, né? O Ove faz a mesma coisa com o gato. Então o gato acaba sendo humanizado também, mas de uma forma tão engraçada. E o legal do livro é isso, assim, é que tem partes de drama, partes engraçadas, tem em alguns momentos o livro aborda temas sensíveis de um jeito tão educado, peculiar, que é difícil tu ver isso em outras literaturas, sabe, em outros livros. Então acho que o grande mérito desse escritor, do Frederick Backman, primeiro é o sarcasmo. Assim, de novo, assim, é um sarcasmo fino, requintado, sabe? E transformar um personagem ranzinza e muitas vezes até maldoso, tem umas partes do livro que tu pensa assim: não é possível que ele pensou nisso, né? Mas ele consegue dar aspectos humanos pro Ove e faz a gente entender o porquê que ele é assim, né? E acho que uma das principais lições do livro é: cada pessoa tem uma motivação para ser do jeito que é, né? E a gente não deve julgar e nem apontar o dedo sem antes conhecer isso, né? Então, toda a relação dele com todos os vizinhos mostra aspectos de como que ele foi construído, de como que foi a vida dele, de como que ele foi enganado, até da própria esposa, como ela contribuiu para ele ser do jeito que é e para ele se transformar depois que ela morre. De verdade, assim, dos últimos anos, eu colocaria na minha lista de melhores livros, assim, os livros da Christine Hanna e do Frederick Backman. O Gente Ansiosa, no início pode parecer uma bobagem, mas depois ele fica tão relevante quanto o Ove. Mas para mim, ainda, Um Homem Chamado Ove foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, justamente por essa elegância
e esse refinamento do Frederick Backman em saber trabalhar o sarcasmo, né? Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. O Frederick Backman, para mim, é uma das grandes surpresas dos últimos anos. E o Ouve termina de um jeito lindíssimo. Ele não se transforma em herói, ele não busca redenção. Eu acho que termina de um jeito muito realista. Então, se eu puder indicar um livro para vocês lerem, é Um Homem Chamado Ove. Sexta-feira que vem eu tô de volta com mais literatura. Se inscrevam, deem um like, deixem os comentários. Sigam nas redes sociais. Toda sexta a gente tá aqui com mais livro.